Pagam dividendo assim, e eu recebo isso de dividendo. Por quê? Porque eu tenho visto de ações. Então ela me ensinou, e a gente tem que fazer isso. Então eu sou um pequeno dono, como acionista pessoal. Sou um dos maiores acionistas do banco, tenho 20% das ações, sou vice-presidente do conselho de administração e não quero outros. Eu quero ter uma carteira de renda mensal, brigar com unhas e dentes para alcançar essa carteira de renda mensal. Agora, o que eu preciso para chegar lá? A pessoa física podendo acessar a Bolsa de Valores de maneira mais simples, mas continua válido, né, Bassi? O que mudou foram os valores. A grande realidade é essa. Na ocasião, nós detínhamos, não é isso? Recursos provenientes dos dividendos, recursos menores, é claro, porque a posição era menor. Então, existe também uma coisa, existe um aprendizado do mercado. Nós concentramos o nosso direcionamento, a nossa filosofia, a busca por novas oportunidades e por novos valores, sempre no mercado. Então o mercado me ensinou isso. Me ensinou, eu apliquei no projeto, e aplico no projeto. Então a Klabin, ela paga um dividendo assim, e eu recebo isso de dividendo. Por quê? Porque eu tenho visto de ações. Então ela me ensinou, e a gente tem que fazer isso. A função de uma instituição brasileira que se preze com vocês é justamente isso, é tentar mostrar para o indivíduo algo que vai lhe causar benefício, não malefício. Tá certo? Sim. E esse é o meu legado, esse é o legado que eu quero deixar, esse é o projeto que eu quero desenvolver. Eu gostaria que nós fôssemos uma instituição que ensinasse a todos como conseguir um conforto financeiro, tá certo? Exato. Para ser um vitorioso é preciso você se dedicar, é preciso você analisar estratégias, é preciso você seguir parâmetros, ser disciplinado e ter paciência. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... Essa é a minha mensagem. Não, e uma mensagem extremamente válida e com muita coisa para tirar, né, Bassi? Eu acho que tem um ponto aqui que eu queria tocar também, que vocês falam bastante, enfim, acho que tem bastante coisa de vocês na internet também, e uma das coisas que mais me chama a atenção é exatamente esse ponto que a gente estava conversando um pouquinho, alguns minutos atrás, que é a processualização dessa tomada de decisão. Porque muita gente às vezes entra na bolsa no momento de taxa de juros mais baixa, e aí a taxa de juros começa a subir, a pessoa sai da bolsa, e aí ela acaba vendendo quando está barato, comprando quando está caro, e vocês processualizaram isso durante um período longo de tempo, com um foco de ter uma carteira previdenciária e com foco em alguns setores. Qual que é o principal X da questão aqui? O que vocês enxergam que foi o diferencial de vocês ou o diferencial da carteira previdenciária, da tese Ações Garantem o Futuro, de tudo isso para vocês chegarem onde vocês chegaram e para passar esse conhecimento, como você colocou, Bassi, que é uma vontade sua, para passar esse conhecimento para todo mundo que vai estar assistindo o evento? Eu diria o seguinte, eu diria que tudo é uma questão de você desenvolver e até, eu diria, radicalizar um foco. Então, qual foi o meu foco? Eu quero ter uma carteira de renda mensal. Eu vou, claro, brigar com unhas e dentes para alcançar essa carteira de renda mensal. Agora, o que eu preciso para chegar nela? Eu preciso o quê? Eu preciso estabelecer uma prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha carteira de renda mensal. Tá certo? Então, estabelecendo essa prioridade, tudo aquilo que aparece para mim comprar, para mim desenvolver, eu pergunto, é minha prioridade? Não, então não quero.
Tá entendendo? Então, Tem que saber dizer não, né? O meu foco é um foco radicalizado. É o foco da carteira de renda mensal. Por quê? Porque se eu quero formar uma carteira de renda mensal, por que eu vou vender? Senão eu não tenho. Se eu vender, não tenho mais a renda mensal. São perguntas que a pessoa tem que se fazer a si própria e não ter esse desvio de conduta. Então, o que aconteceu? No instante em que eu cheguei e determinei, esta é a minha prioridade. Naquele instante, sem saber, eu estava desenvolvendo uma nova machadada, diria, né? Uma nova postura dos meus valores. Por quê? A partir daquele momento eu comecei a administrar os meus egos, porque a minha coisa importante era aquilo. Até que chegou uma hora que eu controlei meus egos, tá entendendo? Já eu não faço nada se não analisar profundamente, tá entendendo? Então a prioridade acabou me ajudando em outros valores também. Acabou me ajudando em administrar os egos e controlar os egos. Então, eu sempre penso de uma forma, não é única, mas minha de pensar, não é? Por exemplo, se eu posso ter um veículo que me leva e me traga com conforto, né? Por que eu tenho que depositar meu dinheiro para Mercedes-Benz? Fica comigo. Entendeu? Claro. A Mercedes-Benz não tem a minha grana. Então, quer dizer, o ego das pessoas é que às vezes fazem a pessoa a entrar no buraco, a entrar numa circunstância. É claro, hoje o mundo ele está constituído de uma forma tal que você está sistematicamente sendo assim compilado, sendo seduzido, faça isso, faça aquilo, faça outro. Então, o que eu aprendi também? Eu não vou ser um patrocinador. Por quê? Eu não quero patrocinar nem a Mercedes, nem a Porsche. Eu quero patrocinar a minha carteira. Então, eu dei essa exclusividade para a carteira. E isso não é uma neurose, tá entendendo? Não é uma neurose, é uma postura. Tá certo? É. E com essa postura, então, você alcança o teu objetivo. Sim. Porque não adianta você estabelecer uma regra e estabelecer um objetivo lastreado em metas e ir abandonando no meio do caminho. Você precisa... Então eu faço isso até hoje. Só que hoje nós fazemos com valores muito mais agregados, é claro, né? Mas com o mesmo sentimento de antes. Tá certo? Com o mesmo sentimento, com a mesma postura, com a mesma assim, eu diria, humildade, tá entendendo? E é isso aí. Então, essa é a minha história. Legal. Você, Luiz, é algo? Acho que se eu pudesse sintetizar um pouco do que ele disse, né? O investidor pessoa física ele tem alguns desafios. O primeiro deles é a falta de conhecimento básico de finanças pessoais. Sim. Então, para você ter a renda passiva, obrigatoriamente você tem que ter a renda ativa, suplantando esses aportes mensais e constantes ao longo do tempo, certo? O segundo desafio, ele está aqui, é mental, né? E ele tem que, obviamente, passar por diversas tentações que as próprias instituições financeiras, que o próprio mercado colocam para esse investidor, como a gamificação, estímulo ao jogo, né? Tudo isso estimula um comportamento muito mais de jogatina do que propriamente de investimento a longo prazo. Então a gente gosta de sintetizar a estratégia dele com algo muito simples, tá? Você quando está na bolsa, você está simplesmente escolhendo de quem você vai ser sócio, pelo maior período possível, né? Então, o que a gente procura aqui? Comprar boas ações de boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos. E essas condições, elas são atemporais e você pode usar em qualquer mercado do mundo. Não conhece limites geográficos. Em qualquer lugar do mundo você pode encontrar uma boa empresa a bom preço. A gente faz isso aqui no Brasil porque a gente vê muita oportunidade, né, pai? Muito mato alto ainda para comprar. Muitas empresas com margens excelentes, com excelente governança, que você não vê, inclusive,
com vantagens competitivas muito fortes, né, em cada um dos seus negócios. E o que a gente busca são negócios, na medida do possível, que sejam perenes, que consigam gerar um bom fluxo de caixa, né? Porque acho que a grande diferença daqueles que procuram crescimento, que esse crescimento pode não vir, todo o valor desse tipo de empresa está na perpetuidade, Sim. certo? Uma empresa que paga dividendos, você vê, o gestor ele se vê obrigado a remunerar o seu acionista, o que sobra ele precisa de fato empregar em investimentos que tragam taxas de retornos que realmente valham a pena. Então, quer dizer, ele tem recursos mais escassos e, obviamente, quando ele precisa investir um volume maior, ele recorre àquele acionista cativo, né? Então, obviamente que ser acionista exige também não só momentos em que você recebe dividendos, mas momentos que você tem que contribuir para que essa empresa continue gerando fluxos de caixa que alimentem uma carteira de dividendos, né? Então, é uma relação de parceria que você tem que desenvolver, né? Então, raramente a gente faz vendas, é sempre pensando de quem eu vou me tornar mais sócio, né? Então, obviamente que esses são desafios de mentalidade, né? De você empregar os seus recursos corretamente, que você não ensina uma população que está tão acostumada com o correntismo a fazer uma coisa dessas assim numa velocidade tão rápida. Claro. Né? Então, imagina, ele vem fazendo isso desde a década de 70, a gente vem fazendo desde 2018, então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho geracional também. Então, a gente acredita que a próxima geração vai estar muito melhor Sim. informada pelos seus pais, né, pelos seus familiares, de como seguir essa trajetória, né? E depois eu gostaria também de fazer um complemento que me parece agora oportuno. A nossa postura, quando desenvolta na questão de montar a carteira de renda mensal, ela combinou alguns valores, não é isso? E qual um desses pensamentos? Eu tenho condições de ser dono? A pergunta. Não. Então eu posso ser parceiro? Pode. Eu posso ser dono do Banco do Brasil? Não. Jamais. Mas eu posso ser parceiro. Por que não? Então, eu falei, poxa, eu vou ser parceiro do banco. Hoje eu sou o maior acionista pessoa física do banco. Você acredita? Acredito. Por devagarzinho. Então, por que o camarada não pode ser parceiro? Então isso daí estimulou em mim uma postura seguinte. Eu não quero ser um acionista minoritário. Eu quero ser um pequeno dono. Tá entendendo? Eu quero mudar a minha posição, é pequeno dono. Eu sou um pequeno dono. Tá entendendo? Por quê? Porque o dono não vende as ações. E o pequeno dono também não tem que vender. Tá certo? Ele compra. Então, e outra coisa, você tem que associar a evolução da carteira de renda mensal à evolução da quantidade de ações. Então, isso é mais do que óbvio, né? Só que as pessoas, às vezes, não analisam com profundidade. Então, observando esse critério de querer ser pequeno dono, por exemplo, hoje eu sou um pequeno dono da Klabin. Você conhece a Klabin? Claro. Uma das maiores empresas do país. Né? Uma empresa que ostenta a direção que este país precisa. Ela investe na geração de riqueza. Ela gera riqueza, ela faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Tá entendendo? Tomara muitas empresas tivessem a filosofia que tem hoje a Klabin. E assim sucessivamente. Então eu sou um pequeno dono da ES Brasil, sou um pequeno dono da Suzano, sou um pequeno dono do Banco do Brasil. Aliás, do Banco do Brasil, sou o maior acionista pessoa física. Sou um dos maiores acionistas do Banco Santander, pessoa física. Tudo não é pessoa física. Sou um grande acionista, talvez, não sei, não é por uma miragem e nem por uma visão, mas sou um grande acionista de uma empresa chamada Unipar. Tenho 20% das ações, sou vice-presidente
no conselho de administração e não quero outros, tá entendendo? A ação da qual a gente participa custa R$70 no mercado, em função do quê? Em função do direcionamento e da diretriz que você coloca na empresa, que o dono é um grande camarada, um amigo, né? E um camarada que conhece, sabe e gosta de investir, acha que tem que se investir nesse país. Mentalidade essa que está praticamente exorcizada a maioria da população. Então, a gente procura ser o quê? Um vitorioso nato. A gente não aceita a derrota. Mas a derrota ela é inerente do fato, né? Sim. Só que a gente tem poucas derrotas. Importante ter menos, né? E a gente briga para não ter, entendeu? Exato. Então é isso aí. A gente procura desenvolver um negócio chamado o óbvio. Coisa que o brasileiro, lamentavelmente, por força de uma série de circunstâncias, ele desenvolve a fantasia. Uhum. Gente, acho que foi uma aula para todo mundo. Já até encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo, tem alguma mensagem final que Luiz, vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a gente? Bom, a nossa mensagem, a minha mensagem pelo menos é o seguinte: o mercado de valores não é esse fantasma que muitos apregoam ser. O mercado de valores é um instrumento da economia que deveria ser direcionado de uma outra forma. Lamentavelmente, eu considero isso, é uma definição minha, nós somos um país que tem uma bolsa rica e um mercado pobre. Por quê? Porque aqueles que deveriam fazer alguma coisa pelo mercado, não fazem pelo mercado, fazem para o seu benefício próprio, correr atrás de emolumentos, fazer com que hajam movimentações estratosféricas para poder se beneficiar de emolumentos e corretagem. O mercado precisa o quê? O mercado necessita de uma estrutura educacional, como a minha filha está desenvolvendo. Ela está fazendo o trabalho que o governo devia fazer, está entendendo? Mostrar para o cidadão o caminho do investimento através do investimento na geração de riqueza através das ações. O futuro não deste país, o futuro de todos os países é justamente esse. É você investir na geração de riqueza para que você possa gerar o quê? Tributo, emprego, entendeu? Eu vejo as autoridades, grandes autoridades, chegar até falar, não, investe em outro país. Isso aí é ridículo, né? Você tem que investir aqui. Agora, por que o cidadão não investe aqui? Porque se ele investir no outro país, o custo dele é bem menor do que aqui. Então, o empresário, ele quando toma a iniciativa de edificar um negócio, é claro, esse negócio ele tem que ter duas coisas fantásticas. Ele tem que ter custo e lucro, né? A pretensão aqui é que o cidadão não tenha lucro. Então ele não pode ter o negócio. Tá correto? Então você tem aqui uma série de ingredientes que maculam, que prejudicam essa filosofia. Primeiro você tem um tributo arrasador. Tá correto? São 34% que se paga. É uma coisa fantástica. Você tem o custo trabalhista, que é extremamente oneroso, com benefícios e direitos incalculáveis, coisas que não existem em outros países e que não é desumano, tá entendendo? A verdade é essa. Então, nosso país é um país que precisa ter um choque anafilático em termos de economia e em termos de direcionamento, para que ele possa, então, talvez, um dia não ter mais ninguém na rua, como tem hoje. Tá certo? Isso. Lamentável. Luiz. Acho que a minha mensagem um pouquinho mais curta são duas coisas. Primeiro, estude para ser o seu próprio gestor, né?
o custo de oportunidade de você delegar as suas decisões de investimento 100%, seja por falta de confiança, né, ou por até falta de tato com o mercado, né, obviamente que a gente sabe que isso não é ensinado nas escolas, então estude para ser o seu próprio gestor, né, o seu eu do futuro vai te agradecer lá na frente, né. E segundo, acho que mais fácil ainda do que você descobrir por onde começar na bolsa é por onde não começar, o que você não quer. Então, tenha um objetivo claro de onde você quer chegar, né? E escolha empresas que tenham a ver com esse objetivo. Então, que sejam perenes, que paguem bons dividendos, que sejam transparentes, tenham boa governança. E evite aqueles setores mais cíclicos, ligados a consumo, né? Como varejo, enfim, que tendem a ser setores bastante complicados, de altos e baixos, né? E que dificilmente remuneram bem o seu acionista. Então é fazer o feijão com arroz bem feito, por muito tempo. Você vai ser bem sucedido, exatamente. Excelente, excelente, Luiz. Ela tem essa filosofia que eu respeito, claro, né? Do cidadão ter a iniciativa própria, dele ser seu próprio gestor. Mas é muito difícil você ser seu próprio gestor, porque dificilmente alguém conseguiria alcançar a experiência que a gente conseguiu, tá entendendo? Então, é como na medicina, né? Se você fica com um problema, o que você faz? Você não vai estudar medicina? Você vai no médico, é isso? Aí o médico fala, toma esse remédio. Você não vai estudar medicina e falar, não. No mercado também é assim. Você tem que procurar um bom profissional, aquele que realmente ostenta uma postura de raiz de mercado, aquele que tem condições de te proporcionar um bom direcionamento, tá entendendo? Então, e o aprendizado do aplicador, ele vai se processar com o tempo, tá entendendo? Se de repente você não consegue. Excelente. 50 anos. Ainda, não é da noite pro dia, estou né? aprendendo. É verdade. Eu queria me despedir, agradecendo a todos vocês e dizer o seguinte: qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei. Eu fui engraxate quando eu era moleque, porque eu não tinha profissão nem nada, e a maneira que você tinha de... Porque como um moleque de 8 ou 9 anos possa ter feito um patrimônio como eu fiz. Se eu fiz, você também tem condições de fazer. Isso é óbvio, só que eu recomendo o seguinte: vocês se inspirarem na minha trajetória para que vocês possam um dia não ser igual que eu, muito melhor do que eu, ok? Um grande abraço a todos. Seu cara. E ainda Obrigado. quero te ver rico. Obrigado.